Pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e mais um vídeo falando da missa parte por parte. Se você vem acompanhando esses meus últimos vídeos, você já deve ter visto aí pelo menos 5 vídeos anteriores que eu fiz sobre as partes da missa, dos ritos iniciais da missa. Eu já fiz um vídeo sobre o sinal da cruz, eu fiz um vídeo sobre a antífona de entrada, eu fiz um vídeo sobre o ato penitencial, fiz um vídeo sobre o hino de louvor e depois no último vídeo eu fiz um vídeo já iniciando a liturgia da palavra na missa. E aí eu fiz um vídeo sobre a primeira leitura. E hoje nesse vídeo, dentro do contexto da liturgia da palavra, eu vou fazer um vídeo sobre o Salmo. Então, se você vem acompanhando, se você está chegando agora nesse canal, está vendo meu vídeo pela primeira vez, dê uma visitada aí no meu canal do YouTube, você vai conhecer muitos vídeos sobre a nossa igreja, sobre a liturgia, sobre diversos temas. Dá uma entradinha ali na playlist do canal e você vai ver os blocos de temas que eu venho trabalhando sobre a nossa igreja. Então faça esse tour aí pelo canal e você vai conhecer muita coisa. Vídeos que você ainda não viu, temas que você ainda não viu. E não se esqueça de se inscrever, obviamente, de fazer parte desse canal se inscrevendo nele, deixando seu like, seu joinha, compartilhando também esse vídeo com os seus contatos. Tudo isso vai ajudar o canal a crescer ainda mais. Eu conto com a sua participação. Vamos lá então para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje, na sequência aí da missa parte por parte e dentro do contexto da Carta Apostólica do Papa Francisco, lançada agora em julho de 2022, sobre a beleza da liturgia, a Desiderave. Essa carta sobre Desiderave, essa carta sobre a beleza da liturgia, nos faz despertar para algo que é tão importante na nossa vida católica, de católicos, que é a missa, que é o essencial que nós temos. Então, conhecendo mais a missa, cada parte da missa a gente celebra melhor e vive melhor a nossa liturgia. Então, hoje falo sobre o Salmo na liturgia. Para quem não sabe, eu já fiz vários vídeos sobre salmos, vários aspectos, alguns vão estar sendo repetidos aqui, outros são novidades, mas se você quer conhecer mais, veja ali os vídeos sobre salmos que eu fiz. Tem um bloco de vídeo aí no meu canal só sobre salmos, salmistas, dê uma olhadinha lá também. Vamos lá então com alguns aspectos do salmo dentro da liturgia, na missa parte por parte. Olhando aí o corpo da liturgia, o contexto da nossa missa, nós vemos que o Salmo está dentro da liturgia da palavra. Portanto, ele é palavra de Deus. Ele vem logo em seguida à primeira leitura. Ele é parte integrante da liturgia da palavra. E o termo é Salmo responsorial. Não sei se vocês se recordam, mas antigamente assim, há uns 20, 30 anos atrás, o salmo era chamado de salmo de meditação. Se você pegasse um subsídio, por exemplo, um folheto, e vinha escrito lá, salmo de meditação. Você se lembra disso? Que vinha escrito lá nos folhetos, salmo de meditação? Porque ele tem também essa característica de meditação. Mas a característica principal do salmo é de resposta. Por isso ele chama Salmo responsorial. Hoje, tanto na instrução geral do missal romano, quanto no próprio lecionário e também nos subsídios que nós temos aí de liturgia, nós vamos sempre encontrar a expressão Salmo responsorial. Então, essa palavra responsorial, ela significa resposta. Mas resposta de quê e de quem? Muita gente confunde, acha que é a resposta para a primeira leitura. Não é. É a resposta da Assembleia. É claro e óbvio que o Salmo tem um estreito vínculo com a primeira leitura.
ele está na mesma linha da primeira leitura, e às vezes a gente até confunde que é uma resposta da primeira leitura, porque ele tem tudo a ver com a primeira leitura, e por isso não pode ser mudado. Mas ele não é a resposta da primeira leitura, ele é a resposta da Assembleia. Por isso, salmistas, tomem muito cuidado. É importante que você, salmista, saiba dar a vez para a Assembleia nas respostas do Salmo. Então, o Salmo na Bíblia é Salmo na Bíblia. Na liturgia diária, no Saltério, ele é Salmo responsorial. É um Salmo que cabe resposta da Assembleia. Então, nesse sentido, o Salmo, é por isso que o Salmo chama Salmo responsorial. A resposta da Assembleia está exatamente no refrão. O refrão é sempre um trecho do próprio Salmo. Às vezes é um trecho longo que fica difícil da Assembleia assimilar. Não tem problema algum cortar pela metade. Se tem 4 estrofes aí, percebe que a Assembleia não consegue responder, pode ser feita uma estrofe só. Então, isso cabe aí para o salmista, a equipe de liturgia, falou, olha, está muito grande essa resposta, a Assembleia não vai conseguir responder se não estiver projetado em algum lugar, então é melhor diminuir, fazer só uma frase de resposta. Mas geralmente a liturgia já tem esse cuidado de trazer a resposta de um modo que a Assembleia possa respondê-la. O salmo é sempre salmodiado. Essa é uma expressão que deve ser gravada aí não só por salmistas, mas também por toda a Assembleia, pela equipe de liturgia. Salmo é salmodiado. Por isso, tanto faz ser cantado como ser lido, ele é sempre salmodiado. Essa expressão existe referente ao Salmo para diferenciá-lo de leituras como a primeira, a segunda leitura, o Evangelho. Então ele é diferente de todas as leituras. E é importante sempre salmodiar, não importando se ele vai ser cantado, se ele vai ser recitado ou se ele vai ser rezado. Sempre é importante salmodiar. Quem faz o salmo é chamado de salmista. Então, a pessoa responsável para fazer o salmo, para salmodiar, ela é conhecida como salmista. Sempre alguém que está responsável pelo salmo é o salmista. O salmista, ele pode fazer parte tanto da equipe de canto litúrgico, do coral, quanto da equipe de leitores. Não tem problema nenhum, ele pode fazer parte de uma dessas duas equipes. De ambas fica difícil, porque se ele está na equipe de leitores, ele não vai poder estar na equipe de cantores. Então, uma das duas, mas ele pode fazer parte de ambas. O salmo, então, tem a ver com a primeira leitura e por isso ele não pode ser trocado, ele não pode ser substituído. Então, as equipes de liturgia devem tomar muito cuidado com isso. Não se enfia em qualquer salmo dentro da missa. O salmo é sempre aquele que está indicado para a liturgia daquele dia. Você não pode trocar, pegar o salmo do domingo passado, colocar no domingo, nesse domingo, ou da segunda colocar na terça. Cada dia tem um salmo próprio, de acordo com a leitura, de acordo com todo o contexto da liturgia daquele dia. Ele não pode ser mudado. O salmo é parte integrante da liturgia da palavra, é parte integrante da missa e é parte fixa da missa. Não pode ser trocado, não pode ser tirado, não pode ser substituído. E também não pode ser substituído por versões de salmo. Aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque tem por aí circulando muitas versões de salmos. E elas são muito bonitas, por sinal. Composições lindas, mas que não servem para ser cantada como salmo na missa. Ela serve para um retiro, ela serve para um encontro, ela serve para outros momentos de oração, mas não servem para a missa, as versões de salmo. Vou citar um exemplo, o Salmo 22, 23, que é um salmo lindo pelos prados e campinas. Tem muitas canções baseadas neste salmo.
mas que não correspondem literalmente ao salmo, à letra do salmo. Ela pega o contexto, ela pega alguns elementos, e aí o compositor, em cima da letra do salmo, criou uma música, um hino, uma canção com uma determinada melodia. E muita gente confunde. Até há um tempo atrás eu ouvia pessoas cantando versões de salmo no lugar do próprio salmo. Tome muito cuidado, isso não pode dentro da liturgia, isso não é correto. E é preciso também cuidado com a letra e a melodia do salmo. A letra não pode ser alterada, tem que ser a letra que está no saltério, a letra que está no lecionário, a letra indicada pela igreja. Não pode ser uma outra letra. E também a melodia que se coloca no salmo. Eu já falei várias vezes sobre isso, inclusive no último vídeo sobre salmos, eu falei dessa questão, que às vezes se coloca melodias de música profanas em músicas religiosas, sobretudo em salmos. Tome muito cuidado com isso se você é salmista, se a melodia daquele salmo não é uma melodia de uma música de filme, de uma música de novela, de uma música aí do repertório do cancioneiro popular, mas que não é música religiosa. Então tome esse cuidado. Também ela não necessariamente o salmo não necessariamente precisa ser acompanhado de instrumentos. Você sabia disso? O salmo pode ser cantado a capela e fica muito bonito. Se o salmista, a pessoa que está salmodiando, é uma pessoa capaz para salmodiar adequadamente, ela não necessita de acompanhamento de instrumentos. E se houver acompanhamento de instrumentos, que a maioria de nossas missas tem, fica bonito também, mas tomar o cuidado para que o instrumento não encubra a voz do salmista. O instrumento é um apoio, mas ele não pode encobrir a voz do salmista. Eu penso que todo músico sabe disso, mas não custa a gente reforçar. Eu já vi instrumentos muito altos, que a gente quase não ouvia a voz do salmista. Então isso tem que tomar bastante cuidado também. Mas se não havendo instrumento e o salmista for bom, ele pode fazer sem instrumento, sobretudo se for recitado. Se for recitado, tiver um dedilhar de violão, um acompanhamento de fundo com teclado, fica bem também, fica bonito. Mas pode ser feito sem nenhum instrumento, pode ser feito a capela, o salmo. Os salmos no saltério, eu disse isso no outro vídeo, repito aqui, eles são metrificados, ou seja, colocado nele, é conferido no salmo uma conotação poética. Então ele está diferente de como está lá na Bíblia. Se você pegar na Bíblia, os salmos estão numa disposição diferenciada do saltério, não estão metrificados, ele está diferente dos outros textos, dos demais textos, mas ele não tem a mesma cadência, ele não tem o mesmo ritmo, ele não tem as mesmas marcações que tem o salmo no saltério. Todas essas marcações são justamente para conferir ao salmo um sentido poético, um sentido lírico, que é próprio para os salmos dentro da missa. Por isso que ele é diferente, tanto da Bíblia quanto das outras leituras também. A numeração do salmo também varia de acordo com a tradução da Bíblia, de acordo com a versão da Bíblia. Então, dependendo da Bíblia que você tem em mãos, o salmo pode não bater. Que depois de uma determinada numeração do salmo, ele vem salmo número tal, uma barra e outro número seguinte. Acho que, se eu não me engano, a partir do... Eu não conferi, mas acho que deve ser a partir do salmo 20, se eu não me engano, é por ali. Por exemplo, 22, 23. Então, dependendo da versão da Bíblia, é o salmo 22. Dependendo da versão da Bíblia, é o salmo 23. E assim sucessivamente, até o último salmo. Ele varia de acordo com a versão da Bíblia, para as pessoas não confundirem também. Indica um salmo, está lendo um e foi indicado o outro. Os salmos devem ser feitos sempre da mesa da palavra. Esse é um cuidado que eu tenho dito aí muito para salmistas, né? Que às vezes as pessoas confundem
vários vídeos sobre liturgia, já falei sobre isso, sobre salmos e salmistas também. Salmo é leitura bíblica. Se é leitura bíblica, ele não pode, não deve ser feito lá do coral. Ele precisa ser feito ali da mesa da palavra, onde se lê textos bíblicos. Então, se você é salmista, tome sempre esse cuidado. Evite fazer o salmo lá de onde você está, escondido. Claro que não é pecado fazer isso, mas liturgicamente é um erro, é uma falha na liturgia. Então, ele precisa ser evidenciado. Então, tem que se dirigir à mesa da palavra, fazer ali sobre a mesa da palavra. Durante a semana, não havendo salmista, quem faz a primeira leitura pode fazer também o salmo, mas também com aquele cuidado de não ler igual leu a primeira leitura. Mesmo que seja a mesma pessoa que vai fazer a primeira leitura, em seguida fazer o salmo, ela tem que ler a primeira leitura, como eu disse no vídeo anterior, e depois o salmo ela vai salmodiar. Ela vai recitar ou cantar o salmo no estilo salmódico, diferente da forma que ela leu. Não é porque é missa semanal que pode ser feito de qualquer jeito. A beleza da liturgia, a riqueza da liturgia está em qualquer celebração, seja ela solenidades e festas, seja ela missas semanais. Sempre a dignidade da liturgia precisa ser respeitada. Então, mesmo durante a semana, se você for fazer a primeira leitura e em seguida fazer o salmo, dê uma entonação diferente à hora de ler o salmo. Os salmos devem ser feitos sempre a partir do lecionário. Eu disse da mesa da palavra e do lecionário. Nada de ir lá para a mesa da palavra com folheto na mão, com um subsídio, que não seja o saltério, não seja o lecionário, e nem o salmo escrito numa folha à parte. Isso também eu já vi muitas vezes salmistas fazerem, digitar o salmo numa folha, talvez por deixar a letra maior, não sei, para facilitar, mas isso não é litúrgico, sabia? Se você levar uma folha, pegar uma folha e levar lá para fazer o salmo, não é correto, liturgicamente não é. Você não está respeitando o livro dos salmos, o livro sagrado, o lecionário, o livro das leituras. Então, como as outras leituras devem ser feitas a partir do lecionário, os salmos também devem ser feitos a partir do lecionário e não de um subsídio qualquer ou de uma folha qualquer. Isso é uma questão de respeito com a liturgia e com os livros sagrados da liturgia. Na celebração da Vigília Pascal, que há vários salmos, às vezes quando você faz completa, tem 9 salmos. Então, na liturgia da Vigília Pascal, é importante que não repitam salmistas, que tem uma variação de salmistas. Nada de o mesmo salmista fazer todos os salmos, ou fazer 2 ou 3 salmos. Procure preparar com antecedência aí a equipe de liturgia, missas da Vigília Pascal, e escalar salmistas distintos para fazerem cada um dos salmos que for feito na liturgia da Vigília Pascal. Se for a liturgia completa, como eu disse, com 9 salmos, que tenha 9 salmistas diferentes, não o mesmo fazendo salmo. Não fica bem uma mesma pessoa repetindo tantos salmos. Por mais que seja uma excelente salmista, é importante essa variabilidade de salmistas. A liturgia fica mais bela com isso também. Quando termina o salmo, não se diz palavra do Senhor. Embora o salmo seja leitura bíblica, não se diz palavra do Senhor. Isso é óbvio, eu nunca vi ninguém dizendo palavra do Senhor quando termina o salmo, mas eu penso que pode ocorrer de alguém ler o salmo, terminar de ler o salmo e por descuido dizer palavra do Senhor. Embora seja palavra do Senhor, mas não se diz na liturgia palavra do Senhor quando termina o salmo. E ao término do salmo pode-se repetir o refrão. Então, você pode repetir no início, quando está começando o salmo, 2 vezes o refrão, e pode repetir no final. Ou se quiser repetir só no final, também pode. Enfatiza mais o refrão se houver essa repetição. Isso pode ser feito também. Quem faz o salmo deve sempre usar vestes apropriadas. Se os leitores têm vestes apropriadas, naquele momento o salmista faz parte da equipe de leitores. Portanto, ele deve estar com a veste dos leitores. Exceto se o coral tem uma veste própria, aí o salmista vai com a veste que usa o coral.
não tem problema dessa maneira. O que não fica bem é o salmista se dirigir à mesa da palavra vestindo como eu estou vestido aqui. Eu estou vestido dessa forma porque eu estou fazendo um vídeo informal com vocês dentro aqui da biblioteca, mas eu não vou lá à mesa da palavra vestido dessa forma para proferir um salmo, uma leitura ou proclamação do evangelho e obviamente a missa. Então na missa, o salmista, se você foi vestido sem a veste apropriada, na hora de salmodiar, coloque a veste e se dirija à mesa da palavra para salmodiar com a veste apropriada de salmistas ou com a veste própria do coral que você faz parte, da equipe de canto que você faz parte. Leia, salmodie com clareza. Essa dica, essa orientação é muito importante. Clareza, ter uma boa dicção, falar as palavras corretamente, com entonação correta, com português correto, obviamente, sempre naquele sentido lírico, naquele sentido poético, mas a clareza é muito importante. Eu dizia antes que o instrumento não pode encobrir a voz do salmista justamente para que as pessoas entendam, captem a beleza do salmo. Porque o salmo, ele deve levar à oração, ele deve levar à meditação. Por isso que antigamente se dizia salmo de meditação, porque ele é também de meditação. Ele é um salmo de oração, ele é um salmo de contemplação. E a pessoa que salmodia, ela tem essa responsabilidade, a responsabilidade de levar as pessoas à oração. Por isso, quem salmodia, o salmista, a salmista, ela deve ser uma pessoa de espiritualidade, uma pessoa de oração, uma pessoa que transmita espiritualidade, uma pessoa que reze, que ore e que leve as pessoas a orarem, a rezarem. Então o salmo é um momento de repouso em Deus e o salmista, a pessoa salmista, a salmista, ela deve favorecer isso, esse momento sublime de oração, pela beleza do salmo e da sua forma de salmodiar. Há salmos que não são propriamente salmos, talvez muita gente não saiba disso. Há salmos que são cânticos bíblicos. Então, de acordo com o tempo litúrgico, em algum momento da liturgia, eu não sei agora precisar, eu não observei isso, que momento, mas tem alguns momentos na liturgia, alguma época, algum tempo, que o salmo não é um salmo propriamente dito. Ele é um texto bíblico, no sentido lírico, no sentido poético, que está ali como salmo dentro do saltério. São vários. Tem o cântico de Moisés, lá do Êxodo 15, o cântico de Isaías 12, o cântico de Daniel, entre outros, o próprio Magnificat, lá do início do Evangelho de Lucas, o capítulo 1, ele entra em algum momento da liturgia como salmo, mas não é propriamente salmo. Mas ali, estando como salmo, ele deve conferir o gênero literário do salmo. E há diversas formas de salmodiar. Eu só vou citá-las aqui, não vou especificar. Quem sabe em algum momento eu faça um vídeo falando só dessas formas de salmodiar, para não ficar o vídeo tão longo, nós já estamos aí com mais de 20 minutos de vídeo, então para ele não se estender muito, eu não vou entrar em detalhes em cada forma de salmodiar, eu só vou citá-la aqui. Existe a forma direta, existe a fórmula responsorial, que é aquela que nós utilizamos na missa, que tem a resposta da Assembleia. Existe a fórmula antifonal ou alternada, aquela que geralmente os monges, os padres fazem quando estavam recitando a liturgia das horas, né, de você fazer de um lado um coro, do outro lado o outro. Essa alternância que existe. Existe a fórmula de coral, existe a forma interiorizada, então são várias formas de salmodiar. Mas o mais importante aqui é a forma responsorial, que é aquela que nós utilizamos na missa. Outro dado importante é que qualquer uma dessas
formas, é preciso respeitar o gênero literário do salmo. E sempre que possível, cante o salmo. Não tendo possibilidade de cantá-lo, recite. Essa é uma recomendação básica. E antes de encerrar o vídeo, eu indico para vocês, mais uma vez, eu tenho feito isso em todos os vídeos, esse livro aqui da Missa Parte por Parte, Eis o Mistério da Fé, para aprender, entender e participar melhor da missa. Este livro aqui foi publicado pela editora Scala. Algumas pessoas têm me dito, padre, eu tentei entrar no site da editora, não encontrei seu livro. Mas a pessoa está entrando no site da editora errada. Não é Scala com E, é Scala com S. Tem várias editoras com o nome de Scala, algumas, e elas não são católicas, são editoras aí que publicam outro tipo de literatura com esse nome. E é óbvio que lá você não vai encontrar o meu livro, mas você vai encontrar na editora Scala de Goiânia, dos Redentoristas de Goiânia, da província de Goiânia. Ali você vai encontrar então este livro. Eu vou deixar o telefone aí embaixo, que é o 62 40 08 23 50 e também o 0800 703 83 53. Se você ligar num desses dois números, não tem como errar a editora. Agora, pelo site, se você digitar errado, vai aparecer o site de outras editoras que tem o mesmo nome, às vezes Scala com E, e aí então você não vai encontrar mesmo o livro. Mesmo assim, eu vou deixar o site da editora, aí, a página da editora, para você acessar por ali, que é www.scala.com.br. Ligando ou acessando a página, você vai encontrar então esse livro aqui, vai encontrar também outros livros meus. Essa editora já publicou 3 livros meus. Publicou um sobre a Assembleia Paroquial, um sobre a Pastoral Rodoviária. Se você quiser já pedir os 3, já que vai vir pelo correio ali o pacote, já peça os 3, você já fica com 3 livros meus. Pastoral Rodoviária e Assembleia Paroquial. São livros aí que podem te ajudar também na sua atividade pastoral. Mas esse aqui é o que eu recomendo para você que está estudando, conhecendo mais a missa parte por parte, porque ele foi feito com essa finalidade, explicando, esmiuçando cada momento da missa. Tenho certeza que você vai gostar desse subsídio, sobretudo se você for catequista, se você for membro de uma equipe de liturgia, se for membro de alguma pastoral, enfim, em alguma forma de participar, ou se você queira mesmo conhecer mais a missa. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário, que também é muito importante. Diga como é que está chegando o som aí para você dos meus vídeos, desse vídeo exclusivamente. E também partilhe alguma coisa. Diga de onde você é. Coloque aí no seu comentário, olha, eu acompanho o seu vídeo, eu sou da cidade tal, etc. Não precisa colocar endereço, obviamente, mas diga a cidade, olha, eu sou da cidade de tal estado. Eu gosto muito de saber onde os meus vídeos estão chegando, de onde são as pessoas que me acompanham através desse canal. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.